Bom dia, meus queridos aí do primeiro de edificações aí, tranquilo, tranquilo? É quando eu falar você já. Então, meninos, a aula de hoje é uma aula bem legal, bem tranquila aqui. A aula de hoje, vamos ter alguns momentos importantes na minha aula aqui hoje. Tá travando aqui, qualquer coisa, já sabem. Pessoal com mentes aí, a gente sabe que dificuldade, às vezes chove, ou enfim, beleza. Qual a ideia, então, Isabela? Qual a ideia? A aula de hoje, minha aula vai ser bem legal. A aula vai ter 3 momentos básicos na minha aula de hoje. Nós vamos ter a aula do Arcão, começar a aula com o Arcão aqui, né? Bater um papo do dever dos senhores. E depois vamos ter um momento especial da minha aula, que eu não vou contar o que é por enquanto ainda, beleza? E aí, meninos, vamos lembrar que a aula passada a gente trabalhou com uma coisa super... Ah, não, antes disso, peraí, antes de falar da minha aula passada, uma coisa importante. Os senhores aqui, senhores e senhoras, fazem curso, né, técnico em edificações. Como é que vocês vão conseguir aí um diploma de edificações? Tem que fazer o quê? Ajuda aí, gente. Estágio. Oi, Pedro. Estágio. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer os 3 anos de curso, mais o estágio. O que você aprende no estágio? O que é o estágio, aliás? O que é o estágio? Uai, tem que ter na prática a matéria. Meu amigo João, a prática matéria. Então, pessoal, muito importante isso. Então, quer dizer, no caso, vocês vão trabalhar, fazer estágio pode ser em obra, pode ser estágio de arquitetura, pode ser estágio de engenharia, pode ser loja que vende material de construção, pode ser loja que vende equipamento de construção, pode fazer estágio em várias questões. Bom dia, Ellen. Bom dia, Ellen. Tá aberto o som? Você canta bem, parabéns. Você canta bem, Ellen. Vamos lá, você canta bem. Fala sério. Sério, você canta bem, viu? Gostei de ver. Vamos lá. Meu então, Deus, então, cara. Por qual motivo, Ellen? Desculpa. Tudo bem. Por qual motivo, meninos? Por qual essa ideia, meninos? Porque, assim, a aula de hoje teremos aí nosso apoio luxuoso, a professora Camille, né? Irá me ajudar em parte da aula aqui, me ajudar na parte da aula, né? Como umas matérias eletivas do estágio que ela está fazendo, como vocês farão, tá bom? Então, conto com a colaboração de todo mundo aí. Camille é uma pessoa super preparada, super gracinha aí, tá conosco aí, né? Coitada da Ellen. Olha lá. Então, a Camille ela vai assumir aqui, o Ercão vai ficar aqui, o Ercão vai ficar quietinho aqui, câmera desligada, para você ficar à vontade, né? Mas tranquilo, meninos, Camille. Fechadinho o assunto. Vamos lembrar, então, qual foi a ideia da aula passada aí, meus consagrados e consagradas? Nós vamos ter um negócio bem legal na aula passada aí, que foi um negócio chamado de reforma. Reforma? Religiosa. Nossa, que animação. Estou animado hoje. Religiosa. Qual a ideia? Reforma o quê? Religiosa. E a aula passada aí surgiu um cara que eu chamei de Martinho Lutero. Lembra disso? Vamos lembrar, meninos, o Lutero ele era um cara que queria romper com a igreja. O que o Lutero queria fazer? Ele queria moralizar a igreja. Ele queria que algumas práticas acontecessem, fossem mudadas, e outras práticas fossem realocadas na igreja. E o Lutero é um cara que vai focar muito na Bíblia. Então, o que o Lutero faz? Vou até para o quadro aqui, rapidinho, para lembrar aqui, uma pequena revisão rapidinho aqui, que o tempo hoje ruge, essa porcaria é longa hoje. Ó, alguém tá falando por aí. Qual a ideia, ministro? Aqui, você vai ter o quê aqui? Eu vou chamar aqui de reforma, ó, reforma religiosa. Quem me perguntou, acho que foi a Júlia, ou a Ana que perguntou passado, não sei. Foi a Júlia, foi a Carolina, eu confundo as duas vezes. Acho que foi a Ana que perguntou. Pode chamar de reforma protestante? Pode. O Ercão chama? Não. O Ercão não chama de reforma protestante, de reforma religiosa, tá? Então, meninos, ó, qual que é a ideia? Que você vai ter o quê? O Lutero, ó, rapidinho aqui, o Lutero, ó, queria moralizar a igreja. E que o Lutero faz, então, meninos, moralizar a igreja? O Lutero vai criar um negócio muito legal aqui, chamado de 95 teses. O que tem dizer essas teses aqui? Foi para a terceira vez. O Lutero não quer romper com a igreja. A ideia do Lutero é moralizar a igreja, e a Bíblia, a Bíblia, agora foi, como centro da religião. Quer dizer, tá na Bíblia, beleza, não tá, beleza. Só que Lutero cometeu, para de falar já, cometeu uma coisa naquele momento que não era muito bem visto. O que é que o meu amigo Martinho Lutero fez? O Martinho Lutero, ele basicamente, moçada, ele fez uma coisa que foi, ele, agora pegou, hein, Ana?
Aqui, Ana, o que o Lutero fez? Ele vai questionar os dogmas. Quando o cara questiona os dogmas, isso não vai, como diria minha mãe, isso não vai me cheirar bem. E aí o Lutero vai acabar sendo excomungado da Igreja Católica. Lembrar disso? E aí, meninos, ó, só que essa reforma luterana, ela vai começar a se espalhar por toda a Europa. E aí, meninos, nós vamos ter aí mais duas reformas e um negócio de contra-reforma. As duas reformas, de hoje eu vou ficar quietinho aqui, só preciso organizar umas coisinhas aqui, né? Vou só um minutinho aqui, vou poder passar algumas coisas aqui. E as outras reformas eu não vou falar nada por enquanto, não, vou ficar quietinho aqui, né? Senhora Camille, o comando da senhora aí, né? O comando da senhora aí. Bom trabalho para a senhora aí. Estou presente aqui, vou pôr o microfone meu no mudo, vou ficar quietinho, para a senhora assumir os meninos aí. Vamos trabalhar com três ideias hoje. Duas reformas e uma outra questão importante aí. Deixa eu fechar aqui, que aí... Então, ó, o Ercão tá aqui, mas o Ercão tá quietinho, tá? O Ercão, eu tô aqui, gente. Eu tô quieto, hein? Alguma piada eu faço no meio da aula, tá bom? Senhora Camille, a senhora aí. Tá saindo som? Sim, professora. Ah, gente, ó, eu peço que... Primeiro, é uma satisfação enorme poder dar uma aula para vocês. E peço que vocês tenham paciência comigo, porque eu não os conheço, vocês também não me conhecem, então a dinâmica de aula com alunos e professores desconhecidos é diferente. Vocês com certeza percebem isso. Então tá, então tenhamos paciência e carinho uns com os outros. Como o professor já introduziu, né? A gente estava falando sobre as reformas religiosas, e aí eu chamo de reformas protestantes, é uma diferença, né, da teoria minha e do professor, mas isso não tem problema nenhum. Então a gente estava falando das reformas protestantes, e dentro dessa onda de protestantismos, a gente tem, além da motivação religiosa, uma motivação política e econômica para as reformas. O Lutero, ele pensa mais na questão da cristandade, da religiosidade e da moralização da Igreja Católica. E isso no luteranismo. Mas aqui a gente vai ver outros dois movimentos, que são... Deixa eu colocar aqui uma setinha. Aqui e aqui. O primeiro é o calvinismo, que surge em 1536. E o segundo, o anglicanismo. Que surge em 1534. 1534. Deixa eu ajeitar. Então tá, aí por que existe então essa motivação política e econômica para essas reformas, diferente do luteranismo? Porque na modernidade a Igreja Católica ela mantinha o controle absoluto sobre as coisas. Junto com a realeza, a Igreja Católica estava pau a pau na política, na economia e na soberania de todas as relações. Tanto que só se coroa um rei a partir do Papa. Quem coloca a coroa na cabeça do rei é o Papa. E isso é muito simbólico, né? Quer dizer que a Igreja, então, ela mantinha esse poder político e econômico na Europa. E aí, aqui na Europa, começa a surgir um movimento que ele faz parte dessas reformas, mas eu não vou explicar ele a fundo, não sei se vocês vão ver isso em algum momento ou já viram, que é o absolutismo. Né? O movimento do absolutismo quer dizer que os reis eles começam a ter poder absoluto. Aquela coisa do feudo, do poder descentralizado, ele começa a acabar. E o poder político e econômico das terras passa completamente para os reis com poder absoluto. E o absolutismo é contrário ao poder da Igreja Católica.
Porque não tem como ter dois poderes, se um é absoluto e o outro é da igreja, eles geram conflitos uns com os outros. Tá? Então tem essa movimentação do absolutismo e da Igreja Católica ligada a essa motivação política e econômica das reformas. Em que sentido? Deixa eu explicar. Pontos importantes do calvinismo. Então, tá, calvinismo. João Calvino, ele era francês, mas ele se mudou para a Suíça, porque na França o protestantismo estava sendo perseguido. E na Suíça existia um acordo de tolerância religiosa. E aí, então, João Calvino, francês, se muda para a Suíça. Do protestantismo. Por que é importante saber que ele vai para a Suíça? Porque lá depois se torna um polo do calvinismo. O calvinismo ele toma um tamanho muito grande na Suíça. O protestantismo toma aquele país de uma forma completa. E dentro do calvinismo nós temos as seguintes questões. A primeira, a predestinação. O que isso quer dizer? Que Deus escolhe os que serão salvos. Oxi, aconteceu aqui. Os que serão salvos. É como se os salvos já nascessem com a predestinação de irem para o reino dos céus. E aí, quem são esses que nascem salvos? Vocês têm alguma ideia de quem seriam os nascidos salvos? Os reis? Também. Os ricos. São os nobres? Sim, a nobreza, a realeza, a burguesia, são os ricos. Então, as pessoas que têm poder aquisitivo. Aí você pensa, meu, ferrou, né? E aí, eu sou pobre, o que acontece? Eu vou direto pro inferno? Não, exatamente. O que tá escrito? Bom, tá. Não exatamente, porque o segundo ponto do calvinismo, tô tentando botar uma seta aqui, o segundo ponto do calvinismo é o trabalho. Ou seja, os pobres que trabalharem duro a minha gata, vocês estão escutando? Terão a salvação. Desculpa por isso, gente. Eu acho que eu vi um gatinho, eu vi um gatinho. Eu vou ter que abrir a porta, gente, desculpa, só um minutinho. São coisas do Eri, né? O Eri, às vezes, o Eri tem dia que o telefone toca, o pessoal quer vender as coisas pra você, nem liga cobrando pra você, gato mia, é coisa do Eri. Tá pau, pessoal. Ela tava calminha, ela tava quietinha, de repente começou o show dela. É da vida. Mete pau. Então, tá. Predestinação, Deus escolhe os ricos. O trabalho, que é o que pode causar salvação para os pobres. Então, o trabalho dignifica o homem e o homem digno vai para o céu. Essa é a ideia do calvinismo. E o terceiro ponto é incentivo ao lucro e acúmulo de dinheiro, ou acúmulo de riquezas. Isso aqui é proibido na doutrina cristã, na doutrina católica. O tempo ele tem que ser usado para Deus e não para o acúmulo de riquezas. E esse acúmulo, toda riqueza gerada, ela tem um juros para a igreja, né? Que é o dízimo, que é o dinheiro que
os fiéis têm que pagar para a manutenção da igreja e da boa-fé, além da venda de indulgências, que a gente já viu que era um problema, e toda aquela questão da moralidade cristã. E aí, a pegada do João Calvino é importante para a gente pensar na Europa, porque esse incentivo ao lucro e ao acúmulo de riquezas, ele é associado às bênçãos. E qual é a classe que promove o acúmulo de riquezas? Qual é a classe que tem grana? O pobre trabalhador lá que está plantando o feijão, ele tem acúmulo de riquezas? Pensando isso na Europa moderna, hein? Que não é totalmente diferente da nossa dinâmica de vida. A gente não está nem pensando o capitalismo ainda. Então, qual é a classe que acumula dinheiro na Europa moderna? Vocês sabem disso? A burguesia? Exatamente. A burguesia. Então, o calvinismo e o anglicanismo também, em certa forma, depois eu vou explicar para vocês, eles têm essa motivação política e econômica porque ele beneficia a burguesia. Vou colocar isso aqui. Beneficia a burguesia. Então, aqui a gente está indo além do que o Lutero pensou para a reforma, que ele pensa na cristandade, no ser cristão. E aqui as outras reformas já estão começando a pensar uma questão um pouco mais política, mais econômica, né? Quem são os beneficiados dessa reforma? São os ricos, são os burgueses, é a nobreza. Certo? Vocês entenderam essa parte? Entendi. Tá. Agora, como eu vou apagar? Ah, vocês querem tirar print dessa tela? Importante, né? Posso apagar? Pode. Então, o calvinismo surge dessa forma. Agora aqui é o anglicanismo. Não, em preto. O anglicanismo surge na Inglaterra em 1534, na Inglaterra. E aí a gente vai perceber que o anglicanismo também tem uma motivação diferente da motivação luterana, que é da fé cristã. Quem promoveu o anglicanismo na Inglaterra foi o rei Henrique VIII. Maluco, viu? Foi o rei Henrique VIII, rei da Inglaterra. E ele era um rei absolutista. Então, ele queria ter o poder todo para ele. E aí, a igreja disputava esse poder com a Inglaterra. Além dessa questão do controle político da igreja, tinham motivações pessoais do Henrique VIII. Que eram... Primeiro, o absolutismo. O controle da igreja sobre as terras. E o divórcio. Alguém sabe essa história do Henrique VIII? Que tem filme, tem literatura sobre isso, de uma forma um pouco mais romantizada, que é a relação dele com a Ana Bolena. Vocês já viram isso em algum lugar? Tem umas pessoas pedindo para entrar e eu tô só liberando o pessoal para entrar. Tem musical sobre isso? Não tem não, né? O musical eu não conheço. Eu conheço um filme que chama Outra. E a história da Ana Bolena e do rei Henrique VIII, que na verdade é trágica, mas as pessoas romantizam isso de alguma forma, né? Que é o seguinte: o Henrique VIII ele era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão pertencia ao reino da Espanha. Então era uma relação política, os casamentos aconteciam dessa forma, né? Com a realeza. Então era uma relação política entre a Inglaterra e a Espanha. E aí o Henrique VIII, ele era um cara de muitos pecados,
E ele era adúltero, ele traía sua esposa. E até aí estavam ok, eles estavam entendendo, todo mundo sabia que ele traía a esposa dele, e isso era uma relação comum na Europa moderna, principalmente um rei fazendo isso, né? Era comum, infelizmente. E aí, o que acontece? O Henrique VIII, ele quer se casar com a Ana Bolena, mas ele já é casado com a Catarina de Aragão. E a Igreja Católica não permite esse tipo de divórcio, não existia divórcio. O que existia era anulação do casamento. Quem anulava casamentos era o Papa. E o Papa só anulava casamentos de pessoas riquíssimas, importantíssimas, como reis e nobreza. Não era um trabalhador, um plebeu lá que ia chegar pedindo para anular o casamento, que isso ia acontecer. Beleza. Aí o Henrique VIII pede para o Papa, então, anular o seu casamento. Mas o Papa, que não é bobo nem nada, sabe que a Catarina de Aragão, que vem do reino da Espanha, é importante, é influente, porque o irmão dela é rei da Espanha. E se ele anula esse casamento e devolve a Catarina de Aragão para a Espanha, compra-se uma briga com o reino da Espanha. Então, a Espanha teria uma briga tanto com a Inglaterra quanto com a Igreja Católica. E o Papa evita isso. Então, ele não aceita a anulação do casamento do Henrique VIII. Tá, o Papa não dá o divórcio. Aí, o Henrique VIII pensa, por que não criar uma igreja em que o maior símbolo de poder seja o rei? Então, é isso que ele faz. Ele cria a sua própria igreja em que o rei se torna a figura de maior autoridade e poder. Nesse sentido, é como se ele fosse um rei santo, uma realeza sagrada. Entendem? Cria sua própria igreja e que restaura a figura de maior autoridade e poder. Exatamente. E o que acontece? Tanto o calvinismo quanto o anglicanismo, eles são cristãos. Eles derivam da religião católica. Então, eles não rompem com o cristianismo, eles rompem com os dogmas da Igreja Católica. Certo? Isso é muito importante, porque existe assim uma ideia, para quem não conhece o que é o movimento protestante, de que eles deixam o cristianismo. Não é assim, continuam sendo religiões cristãs. No caso do anglicanismo, não tem a figura do Papa. A figura de maior autoridade é a figura real, é o rei absoluto. E aí o que acontece? Então, ele cria o anglicanismo em 1534, rompe com a Igreja Católica, isso é um escândalo, ele rompe com a Igreja Católica, pega todas as terras que eram de domínio católico, então ele agrega mais poder e mais dinheiro à Inglaterra, e ele institui a Igreja em 1534. Aí ele se separa da Catarina de Aragão, se casa com a Ana Bolena, e o que é interessante, né? Ele se separa da Catarina de Aragão porque ela não gera filhos homens para ele, filhos homens vivos. E era Senhora, muito importante. Tem pergunta no chat para a senhora aí. Onde? Cadê? No chat. Não estou vendo o chat. Eu acho que só quando... Tá piscando uma luzinha para a senhora aqui em cima do lado direito dessa tela aí. Tá não? Não, acho que só quando eu parar o... Ah, beleza, é isso aí, pode ser. Posso responder para vocês depois que eu terminar a... Eu perguntei, eu posso ir para o céu não sendo católico? Oi? Se você pode ir para o céu não sendo católico? Depende. Se for... Ah, achei aqui. Não achei não. Achei sim. Eu posso ir para o céu não sendo católico? Então, se você estiver pensando na doutrina católica, se você não é católico, você é um herege. Se você nega o catolicismo, você está cometendo heresia e com certeza você vai arder no fogo do inferno. Só que, se você pensa na doutrina protestante, você tem outras questões. Por exemplo, pensando no calvinismo, você vai para o céu se você for rico ou se você trabalhar o suficiente para isso. Então, depende do ponto de vista que a gente está vendo. Mas, na maior instituição religiosa de todos os tempos, que continua sendo a Igreja Católica,
Você vai arder no fogo do inferno, com certeza. Isso se depois que a gente vai ver se a Inquisição não te pegar antes. E aí você vai arder no fogo da terra, na verdade, que a gente vai fazer arder. Que ruim. Mas depois eu vou explicar a Inquisição para vocês. Então tá, e aí, continuando, o rei Henrique VIII, ele rompe para poder se separar da Catarina de Aragão, gerar herdeiros homens, casa com a Ana Bolena, e a Ana Bolena tem uma filha mulher. Aí o cara fica inconsolável. E o casamento dele, cheio de amor e paixão, dura 3 anos. Ela tem uma filha mulher e ele corta a cabeça dela. Ana Bolena morreu porque o rei Henrique VIII queria um filho homem e ela não deu, eles tiveram um casamento arrasado, certo? Mas o anglicanismo ainda é a instituição religiosa da Inglaterra, até hoje. O anglicanismo é presente no mundo inteiro. Entenderam essa parte? Alguma dúvida? Vocês querem abrir o microfone ou no chat? Então, essa religião ainda existe? Ainda existe o calvinismo, o anglicanismo, o luteranismo, todas essas religiões protestantes ainda existem e são fortes no mundo inteiro, aqui no Brasil também. Aqui a gente ainda continua sendo um país muito católico, mas existem essas religiões no mundo inteiro e algumas outras derivações delas também. Mais alguma pergunta? Mas o anglicanismo vai criar seus próprios dogmas também? Não. O anglicanismo, a diferença entre o anglicanismo e o catolicismo é a soberania do Papa. Mas a missa, ela continua da mesma forma, né? Tem os representantes religiosos e algumas mudanças vão acontecendo, assim, primeiro em regiões, e hoje o catolicismo é assim também no Brasil, por exemplo. Por mais que a missa seja a mesma em todo lugar, existem incorporações de culturas diferentes dentro da missa católica, por exemplo. Né? Mas aí o anglicanismo ele rompe com a soberania do Papa e aí ele se estrutura de uma forma igual e diferente, sabe? É uma outra religião, por mais que seja cristã. Isso, sincretismo religioso, exatamente. Vocês printaram essa tela? Posso apagar? Tá, eu vou apagar então. Ixi, o que eu fiz? Salvei. Então, beleza. Ó, a Europa moderna tá pipocando de coisa nova. Tem religião surgindo, gente questionando a Igreja Católica, e isso é uma revolução, uma revolta ali no pensamento cristão, no pensamento europeu moderno. E aí vocês acham que a Igreja Católica ficou de boa vendo tudo isso acontecer, todos esses movimentos acontecerem? Com certeza não, a Igreja Católica gostava de queimar as pessoas. Então, a Igreja Católica faz um movimento chamado Contra-Reforma, que é um movimento contrário a essas reformas religiosas que estão acontecendo na Europa. A Contra-Reforma ela começa em 1545. Primeiro, a Igreja tentou controlar esses movimentos das reformistas com a força, né? Que era proibindo os cultos, as discussões sobre as críticas à Igreja, né? Proibindo falar sobre isso no território, mas estava vendo que isso não estava rolando, porque começa a tomar a Europa inteira. E aí eles fazem o movimento da Contra-Reforma. Um ponto importante da Contra-Reforma é o Concílio de Trento. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Concílio de Trento, que aconteceu de 1545 a 1563, é muito tempo. E esse Concílio de Trento foi uma série de reuniões feitas pelo alto clero da Igreja Católica, né? O Papa, os bispos, como que é o outro? Que é abaixo do Papa? Cardeais. Os cardeais,
Então, era o alto clero da Você Igreja falou, cortou o que Católica. você disse? Desculpa. Oi? Você falou uma coisa, cortou, não ouvi, desculpa. É que o alto clero da Igreja, os cardeais, aí alguém me ajudou, não vi quem foi. Obrigada. Aliás. Os cardeais, os bispos, o Papa, então eles fazem uma série de reuniões para discutir o que a gente vai fazer para combater essa reforma católica, essa reforma protestante na igreja. E aí, queridos e queridas, vocês acham que a Igreja Católica, uma instituição tão engessada e presente no mundo há tantos anos, você acha que eles fizeram alguma mudança realmente estrutural na doutrina católica? Não, com Não. certeza não. Não fizeram. O que eles fizeram aqui no Concílio de Trento? Deixa eu marcar uma setinha. Foram anos e anos e anos de reunião e a Igreja Católica decidiu o seguinte: reafirmar os dogmas católicos. Ou seja, a gente está certo mesmo, vocês estão errados. Quem discordar vai para o inferno. Então, reafirmaram os dogmas católicos de que a igreja realmente estava certa, todos aqueles dogmas que são essenciais para a vida católica continuam os mesmos. Além disso, deixa eu ajeitar aqui. Eles reorganizaram a Inquisição. E aí a Inquisição, né, que é mais popular, a gente acaba ouvindo sobre ela ao longo da vida, que é a perseguição e a condenação, a perseguição, o julgamento e a condenação dos hereges, de quem é contrário à igreja, passa pelo tribunal inquisitório e aí decide se ele vai ter uma pena, se ele vai ser torturado, se ele vai ser queimado. E esse é o tribunal inquisitório que a gente já conhece. Então, existe uma reorganização da Inquisição para dizer o seguinte: os protestantes, os que negam a igreja, deverão ser punidos por isso. Professora, dá um exemplo pra gente de dogma católico que foi reafirmado. Por exemplo, o batismo, o casamento, a hóstia, como chama? A Eucaristia. Desculpa, gente, é que eu não sou católica, nem cristã, então algumas coisas fogem da minha cabeça. São os dogmas, o professor falou com vocês, ele citou todos os dogmas da igreja, e eu não sei de cor, desculpa. Mas se você quiser falar, professor, dá uma ajudinha. Claro, professora. Porque, meninos, os dogmas católicos são a questão seguinte, são aquelas verdades absolutas, né? E dentre eles são 7 sacramentos, né? Então, vamos lembrar os sacramentos aí. Eles foram reafirmados. Por Lutero, eram 2. Eram batismo e eucaristia. O que o pessoal trabalha agora aqui? Ele mantém os 7, que é batismo, confissão, eucaristia, matrimônio, ordem, crisma, faltou um, e unção dos enfermos. Então, esses dogmas foram reafirmados, né? Mesmo não sendo bíblicos, estão mantidos. Quem fala contrário vai para o inferno. Mas, pessoal, professor, obrigado. Obrigada, professor, me ajudou muito. Aí aqui também, dentro do concílio, tem a criação, isso é importantíssimo, a criação da Companhia de Jesus. Quem sabe que companhia é essa? Importantíssima aqui no Brasil. É uma igreja, não é? Oi? É uma igreja, não é? Não, a Companhia de Jesus é quem faz a catequização aqui no Brasil, dos indígenas, na colonização, os jesuítas, exatamente. E os jesuítas são um grupo católico, né? É uma companhia católica. Então, a criação da Companhia de Jesus, e aí os jesuítas, eles se articulam e participam da catequização no mundo inteiro, né? Tanto na Europa, para combater o protestantismo, a Companhia de Jesus é importante para isso, combater o protestantismo na igreja e levar o catolicismo para o mundo inteiro, para o Novo Mundo, aqui para a América, para a África, para a Ásia, aí nas grandes navegações. E por último... Professora, tem perguntas para a senhora no chat. Então, achei. Tá,
Obrigada. As pessoas não começam a pensar que os próprios integrantes da Igreja Católica poderiam ir para o inferno por não seguir os mandamentos e amar as outras pessoas? Sim. Acontece o seguinte. Os representantes da Igreja, os padres, o Papa, os bispos, eles começam a vacilar. Tanto que esse momento da Reforma Protestante começa a partir disso, né, do mau comportamento do clero. E aí as pessoas comuns, começam a questionar isso, né? Falam, mas como assim? Será que ele não vai para o inferno também? Só que um pensamento contrário é facilmente apagado com opressão. E outra, o dogma, a religião, qualquer uma que seja, ela é um saber, uma verdade absoluta. Então, se você crê naquilo, independente do que o meu vizinho fale sobre a minha religião, aquilo faz sentido para mim. Então, se eu acreditar que a igreja se reconstruiu a partir da Contra-Reforma e de toda essa movimentação que a Igreja Católica está fazendo para combater o protestantismo, aquilo se torna verdade de certa forma, né? Então, eu acredito que está rolando uma Contra-Reforma, a igreja está se reestruturando, então está tudo certo. Eu vou passar esse conhecimento e essa fé para os meus descendentes, que a religião é uma coisa que é passada de pai para filho, de mãe e tal. E aí isso começa a se tornar verdade novamente, porque a religião é isso, ela é a verdade absoluta. Eu respondi a sua pergunta ou tem mais alguma coisa que eu não consegui entender? Certo, Pedro? Você entendeu? Qualquer coisa, manda aí no chat. Obrigada quem me avisou que tinha pergunta, tá? E por último aqui, como parte do... Ixi, apareceu. Certo, valeu. Aqui, na Contra-Reforma e no Concílio de Trento, surge o Index. Foi? Não. O Index. O Index é uma relação de livros proibidos, né? Então, por exemplo, alguns livros da antiguidade, alguns livros sobre filosofia antiga começam a ser proibidos de circulação na Europa, e livros sobre o protestantismo ou qualquer coisa que negue ou contradiz ou questione a igreja. O Index é realmente uma relação de livros proibidos, e quem fosse pego consumindo esse tipo de material teria que passar ali pela Inquisição, pelo tribunal, pelo julgamento e ver o que seria feito com essa pessoa. Então, são 3 movimentos que a gente viu hoje, né? 2 movimentos protestantes, o anglicanismo e o calvinismo, que surgem a partir daí do movimento do luteranismo, tal, de questionar a Igreja Católica, mas que são movimentos e religiões cristãs. Isso é muito importante da gente lembrar, que nenhum deles nega Cristo como um salvador e o cristianismo em si, o indivíduo cristão. E o movimento da igreja, que é a Contra-Reforma, que é fazer uma série de reafirmações e uma série de formas de lidar com o protestantismo, né? E o protestantismo ganha o mundo inteiro e o catolicismo também, principalmente pela ação missionária aí dos jesuítas na América e fora, toda a região fora da Europa. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma coisa para acrescentar? E até se alguma dessas religiões que a gente tratou hoje faça parte da vida de vocês. Porque hoje eu estou falando para vocês historicamente, socialmente e culturalmente, não religiosamente. De forma alguma, eu quero negar a fé de alguém ou negar a criação da religião de alguém. De forma alguma. É só uma perspectiva totalmente historiográfica do que estava acontecendo naquela sociedade, naquele recorte de tempo. Tá? Vocês querem falar alguma coisa? Eles reafirmaram como? Tipo, como que eles conseguiram mostrar para as pessoas que aquilo era o certo? Eles obrigaram elas a acreditarem nisso? Quando a Igreja Católica ela reafirma os seus dogmas,
Primeiro para eles mesmos, primeiro é para o próprio clero saber o seguinte, e essa reafirmação que eu digo é, pessoal, a gente tem um problema, tá rolando a reforma protestante na Europa inteira, o que a gente vai fazer? Vamos falar que a gente está certo. Ou seja, nas missas, nas catequeses, nos movimentos de formação do cristão, né, que a crisma, a catequese e tal, esses dogmas eles vão ser os mesmos. Tudo que a gente já fazia, tudo que a gente já tinha de dogma católico vai continuar sendo feito sem mudança alguma. Essa que é a reafirmação dos próprios dogmas. Então, primeiro eles reafirmam para eles mesmos, politicamente, eles pensam o seguinte, a gente não vai mudar. Isso que a gente a igreja é assim há muito tempo e ela vai continuar sendo assim porque esse é o jeito certo de ser cristão, de ser católico. E aí depois eles continuam essa reafirmação no dia a dia com o fiel, que é numa confissão, na Eucaristia, na prática da missa, nos estudos religiosos, entendeu? Não é que eles vão falar assim, você tem que acreditar nisso, porque essa é a verdade absoluta. Isso vai acontecendo no dia a dia cristão. E lembrando que a Europa moderna, tanto medieval quanto moderna, o que gira em torno de todas as relações políticas, sociais e culturais é a religião. Não se rompe com a religião na igreja moderna. Então, todo mundo vai à missa, todo mundo pratica a sua fé de alguma forma. É diferente de hoje que, eu não acredito em nada, ou eu tenho uma outra religião. Na Europa moderna, a religião ela faz parte da sociedade. Então, essa reafirmação dos dogmas vai acontecendo no dia a dia mesmo das pessoas. Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma consideração? Camille, você falou que antes do concílio ser criado, eles usavam a força antes? O movimento inicial da Contra-Reforma, né, de lidar com a gata, gente. Peraí, desculpa. Uma forma inicial de lidar era assim, ouvir falar que o fulano ali tá sendo contrário à igreja. E isso principalmente em lugares que são mais fortes do catolicismo. Na Suíça, por exemplo, já existia uma tolerância religiosa, como eu falei para vocês, por causa do calvinismo. Agora, na Itália e na França, não. O catolicismo estava batendo forte lá. Então, começou assim, vamos proibir de falar sobre isso. Mas não tinha como, não tem como proibir as ideias de circularem. Então, eles estavam começando a ver que nessa tentativa de proibir de se falar, proibir de um texto circular aqui, não estava acontecendo direito, porque você não tem controle sobre as ideias. E aí estava começando a tomar grandíssimas proporções. Aí eles fizeram o concílio para falar, estamos reestruturando o que está errado na igreja. Mas não estava nada, né? Continuou da mesma forma. E aí, antes disso, era só, vamos dar um jeito de lidar com isso. E aí o concílio organizou essa estrutura de lidar com as reformas. Entendeu? Respondi sua pergunta? Sim, obrigada. Nada. Vai, gente, tá legal. Manda mais aí pra gente conversar. Tá acabando, né? Tem 1 minuto de aula só. A senhora disse que não é católica. Qual que é a sua religião? Eu Ou a sou senhora é ateia? Eu sou umbandista. Ah, tá. É uma religião de matriz africana. Só que a Umbanda é sincrética, como o professor falou, o sincretismo religioso. A Umbanda acredita no cristianismo. A Umbanda é cristã, é sincrética. Eu não sou cristã, mas a Umbanda é. E aí existe um conflito de ideias aí também, pessoalmente, né, no caso. Camille, Oi. o rei Henrique VIII, ele poderia ter sido destronado pelo que ele fez? Poderia. Só que, como eu te disse, ele era um rei absolutista. E o absolutismo, ele surge de uma manipulação das massas. Começa por aí. Então, é fazer com que as pessoas acreditem que aquele rei absoluto, ele é realmente acima de tudo que é possível. Ele só está abaixo de Deus.
mas não está abaixo de mais ninguém. Então começa aí na formação do pensamento da sociedade. E o Henrique VIII, ele era um rei absolutista. Então a sociedade já estava junto com ele na ideia de que ele está acima em todas as relações. E aí, para um rei ser destronado, além da igreja, né, ter uma participação política nisso, tem os outros órgãos do reinado ali que auxiliam o rei e que podem pensar de destronar ele. Só que isso é um golpe. Não é assim, olha, querido, seu cargo acabou. Imagina, nenhum rei vai aceitar isso de forma tranquila. Então, ou eles matam ele, ou eles prendem ele assim num calabouço lá e deixam lá. Porque, do contrário, ele tem o poder do exército, o rei tem o poder militar. Então, ele vai reagir com violência a qualquer um que tentar questionar ou romper o poder dele. Entendeu? Então, ele poderia, em uma hipótese em que ele não fosse um rei absolutista, que ele tivesse uma fraqueza aí de governo. Além disso, ele tem alianças com outros países, né? Por exemplo, com a Espanha, com a Catarina de Aragão. A Inglaterra, ela é aliada à Espanha, e isso ia gerar uma guerra, praticamente. Entendeu? Foi nessa época que tinha as queimadas das bruxas? Sim. As bruxas sendo queimadas, elas acontecem há mais tempo. Por exemplo, antes da modernidade, ainda esqueci, me fugiu o nome. Na Idade Média, já existia a queimada das bruxas e o apontamento, né? De, essa mulher aqui, ela tá fazendo alguma coisa que é estranha. Mas na Idade Moderna, isso também continua por algum tempo. Só que aqui, para além das bruxas, o que pega mais nesse momento são os hereges mesmo, né? São as pessoas que negam a igreja de alguma forma. Ok? Bom, professora. Muito bom. Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Como a Espanha reagiu quando ele se separou da Catarina? Olha, eu não tenho certeza da reação da Espanha, historicamente, mas eu acredito que reagiu bem mal. Porque era um absurdo um rei da Inglaterra se separar da rainha. Então, eu não sei te dizer se teve um conflito armado sobre isso, sabe? Assim, se teve uma guerra realmente entre os exércitos ou ataques à Inglaterra. Mas eu sei que com certeza a Espanha não reagiu legal. E a Catarina, ela foi para um convento depois, né? Ela se divorcia do rei Henrique VIII e ela vai morar num convento e vive lá por anos. Porque voltar para a Espanha também não era a melhor opção, né? Quando você se divorcia na idade moderna, não é a melhor opção voltar para casa. Mas eu posso pesquisar para você o que aconteceu, se teve algum conflito, alguma coisa historicamente aí que a gente pode trabalhar. De nada. Eu vou até anotar isso. Só lembrando, pessoal, só uma linha importante. Lembrando que a gente também vai no caso, porque, gente, a Catarina tem um problema grave, a Catarina. Ela tem um problema muito grave, teoricamente, na visão da época. Ela só tem filha mulher. Então, a culpa, isso quer dizer, ela perde um pouco a sua humanidade por não parir um filho homem. Você viu como isso é meio cruel, é muito cruel, mas que fala, puxa vida, eu preciso ter um rei. Essa mulher me dá um rei, então essa mulher é mais ou menos, não é uma mulher do nível de um rei, entende? Ela é um problema. Então, essa questão ela não é tão humana porque ela não consegue cumprir o objetivo que era necessário que ela cumprisse. Isso é muito louco, né, gente? Mas enfim, é louco, mas a história é louca às vezes. E o Henrique VIII, ele era excêntrico, ele era um cara excêntrico, ele pensava, ele fazia... Fala por ele era maluco. Ela casou 8 vezes, matou umas esposas do cara. Sim, você só se separa morrendo, né? É com a morte que se separa. Então, se ele casou 8 vezes, algumas pessoas aí não deram bem. Pera, ele se casou 8 vezes? Sim. Teve uma das vezes, porque, tipo assim, isso me lembra que eu procurei
E, como eu disse, tem um musical sobre um rei da Inglaterra que ele se casou muitas vezes. E as mulheres deles eram decapitadas ou mortas. É esse mesmo. E tem até uma que ele viu o quadro de uma mulher e ele resolveu que ele ia se casar com ela. E quando ele viu ela pessoalmente, ele achou que o quadro não retratava direito, que ela era feia pessoalmente. O Tinder da época. É o Tinder. Então, depende. E aí, Ó, vai essa começar. do quadro eu não tenho certeza para te dizer se é uma coisa que realmente aconteceu. Mas que o rei Henrique VIII se casou muitas vezes e as mulheres misteriosamente morriam, isso aconteceu. E aí morria, ele já se casava com outra, igual a Ana Bolena, por exemplo. Né? Que ele se apaixonou. Ela era amante dele, a Ana Bolena, vivia na corte, era amante dele. E ele se apaixona loucamente, quer casar com ela. E aí ele quer se separar da Catarina de Aragão. Ela ainda safou da morte. E a Ana Bolena, 3 anos depois, gera uma filha mulher, também cai em descrédito e ele mata ela. Tem um filme que chama A Outra, que é essa relação entre o rei Henrique e a Ana Bolena. E tem a Maria Bolena, que é a irmã da Ana Bolena, menina. Vira um negócio, uma loucura. Mas é um filme legal de assistir e mostra o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. Muito bom, professora. Muito bom. Se você puder fechar o quadro para nós, por favor. Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Pronto. E professora. Meninos, professor, eu agradeço a senhora pela sua aula de hoje. Achei muito legal a sua aula. Depois eu dou feedback para a senhora. Obrigada, né? gente. Meninos, é o seguinte, né? A professora Camille veio aqui hoje conosco, muito legal isso, né? A professora veio porque assim, você tem aula todo dia, diariamente, tá conversando todo dia, é bom a gente ter, eu acho muito bacana, muito importante a gente ter pessoas que trabalham com uma linha um pouquinho da nossa. Isso é muito, muito legal na história, é muito bacana isso no nosso trabalho diário aqui, né? Professora Camille, muito obrigado a senhora pelo empenho aí, pela dedicação, pela construção da aula, né? Pela pesquisa, pela seriedade, pela sobriedade da aula. Muito bom, muito obrigado a senhora por essa demonstração aí. Foi muito legal. Obrigado. Agradeço, vou agradecer muito pelas edificações, pelo carinho da professora, pelo respeito da professora, né, pela participação na aula, que eu acho que é super importante na nossa carreira como professor, né, a gente ter pessoas que nos agradam aí, que nos ajudam, professor, todo mundo gente assim, porque ninguém sabe tudo, né, e a gente sempre aprende com as pessoas, né, professor? Só podemos passar o host para ele fechar a aula, depois eu não consigo fechar a aula, professor. Deixa eu gravar a aula aqui. Só vai no meu nome, mas me dá o host de novo lá. Host. Eu não tomo da senhora mais. Não consigo. Você tem que ir no Hércules lá e passar o host para poder salvar essa aula aqui e mandar para a senhora. Isso. Eu vi por gentileza. Aê, agora de novo. Ah, tá. Agora a aula é minha de novo. Então, meninos, pessoal, espero que vocês tenham gostado da professora Camille aí. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com ela, né? Semana que estamos aí. Estou o dia inteiro aqui no WhatsApp e tudo mais. Os deveres dos senhores. Quem me mandou dever até ontem à tarde, eu já corrigi, tá? Quem não mandou, eu corrigi à tarde. Eu vou ter reunião hoje das 2 às 6, então só vou corrigir semana que vem, beleza? Outra coisa, meninos, importante. Dever dos senhores também da aula de hoje já está no sistema. Tá bem tranquilinho, bem levezinho. A professora Camille trabalhou muito a aula dela em cima, que vai ser do dever de casa. Então não tem problema nenhum, beleza? E semana que vem aí, estamos no mesmo bate-horário, mesmo bate-local, no bate-momento aí, o professor Hércules e a professora Camille aí nos ajudando, auxiliando no que for possível aí. Que bom que você gostou, Giovana. Muito bom, Giovana. Obrigada, Giovana. Então, meninos, beijo do ex-gordo. Camille, espera um pouquinho. Obrigada. Olha lá, meninos, então, beijo, Beijo. Até semana que vem. Tranquilo. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Obrigada pela aula, Camille. Obrigada. Tchau. Muito obrigada, família, Arcão. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijos. Gente. Beijo, Isabel. Tchau, Isabel. Tchau, meninos.